Quando os alicerces são firmados pelo Senhor, o inimigo ele não tem vitória quando ele tenta abalar aquilo que Deus levantou. O inimigo ele não consegue deter, né? E nem parar o projeto do Senhor. Ele não pode colocar algo para tentar destruir aquilo que o próprio Deus levanta. Porque Deus, quando ele ordena, o inimigo ele tem que obedecer. E a obra do Senhor segue, né? E nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Eu te desejo um bom dia, que você tenha um dia extraordinário na presença de Deus. Nós estamos aqui dando início ao nosso cafezinho, né? Nosso café com palavra de segunda a sexta, né? Sempre que possível nós estamos aqui deixando uma palavra, né? Que Deus visite sua casa, sua família, que Deus ele toque no seu coração, que o Senhor venha ministrar seu coração através da palavra. Eu convido você, né? A estar de posse da sua Bíblia, né? Que é a palavra de Deus. Convido você a encaminhar nessa live para alguém que você sabe que precisa, né? Todos nós precisamos da palavra de Deus, né? Você vem encaminhar, né? Aí tem um aviãozinho do lado aí, ó. Você pode enviar essa palavra para os seus contatos, para alguém, né? Se assim você sentir no seu coração. E que Deus ele venha, né, nos abençoar através da palavra dele. Amém? Bom dia, irmã Rosânia. Bom dia, Eliane. Bom dia, Daniela. Paz do Senhor Jesus para vocês. Deus abençoe a nossa vida, né? Que nós venhamos receber do Senhor, né, a bênção de poder ter a palavra de Deus revelada no nosso coração. Isso aí é muito, né? Palavra de Deus revelada no nosso coração. Nós sabemos que só Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Só o Papai, só o Senhor, né? E assim sendo, né? Nós sabemos que Ele sabe que nós esperamos nele. E quando você espera no Senhor, deposita no Senhor a sua confiança, né? É o que a palavra de Deus diz. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, né? Ela tem grande galardão, né? A nossa confiança tem grande galardão. Não abandona a confiança que você tem no Senhor. Às vezes a gente pode, né, passar por situações, você olhar e falar assim, meu Deus, mas eu não tô vendo saída, eu não tô vendo resultado, parece que tá tudo do mesmo jeito. Não, não fica do mesmo jeito quando se temos a oração diante de Deus, nós colocamos diante de Deus a nossa oração e muito mais do que orar, né, praticar a palavra. Porque não adianta, né, se a palavra de Deus for aliada, né, com a oração, a prática da palavra de Deus for aliada com a oração, nossa, você consegue coisas grandiosas, né, tanto aqui na terra quanto, né, no reino eterno do Senhor Jesus. Então nós temos que permanecer firmes. Não deixe o adversário colocar no seu coração que você está orando, que não está acontecendo nada, que nada está mudando. Não, o Senhor ele sabe trabalhar. Deus tem o ponto certo de colocar o quê? Um basta. Deus tem o ponto certo de colocar um limite. E Deus, quando ele ordena que ele vai reconstruir algo, que ele vai restaurar algo, não tem nada que fica na frente. Nenhum plano do adversário tem poder para poder permanecer ali dentro do que o Senhor ordena, né? Bom dia, Renato, paz, Senhor Jesus, Tatiana, paz. Nós estamos dando continuidade, né, no livro de Esdras. Ontem nós viemos, né, falando sobre o decreto de Ciro, né, de reconstruir o templo. Ciro foi um rei, né, que nós lemos ali no livro de Isaías 45, que o Senhor, né, usou o profeta Isaías muitos anos antes, né, de acontecer. Deus usou o profeta Isaías para que ele viesse trazer ali no coração do povo as revelações do que o Senhor queria fazer. Deus usou Isaías, Deus usou Jeremias para profetizar e falar, né, que ele ia trazer, né? Bom dia, Patrícia, tudo bem? Então, a palavra de Deus, ela nos diz isso, né? Ciro foi um homem levantado pelo Senhor para livrar aquele povo do cativeiro. Aquele povo estava em cativeiro há muito tempo, há muitos anos, muito tempo. Patrícia foi minha vizinha, né, Patrícia? Patrícia, ela estava aqui a um grito de distância. E há muito tempo esse povo foi caminhando, eles foram sendo ali, ouvindo o que Deus estava falando com eles, mas eles não obedeciam. O Senhor falava, emenda os vossos caminhos. Deus não queria levar ninguém para o cativeiro. Deus nunca quer que ninguém vá para o cativeiro. O desejo de Deus, diz a palavra, é o quê? Que te vá bem em todas as coisas. Esse é o desejo do Senhor.
Agora, o que nós escolhemos, certamente o que nós vamos colher. E nós vamos dar continuidade falando, né? Quando a palavra de Deus fala que Deus move, né? O Espírito de Deus move o coração desses homens a tirar a se levantar para dar continuidade à construção do templo. Deus move o coração deles, Deus levanta sacerdotes, Deus levanta chefes de família, Deus levanta levitas, Deus levanta tudo. Por quê? Deus, quando quer fazer algo, ele se responsabiliza. Você só precisa estar disposto. Você só precisa querer fazer. Você só precisa estar disponível para Deus fazer. Agora, se você não entrega, né? Fala, não, eu estou no comando da minha vida, aí não tem como. Quando a Bíblia vai dizer, olha, hoje nós vamos para o capítulo 2, né? Do livro de Esdras. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, ou seja, os que voltaram do cativeiro. Foi um cativeiro duro de 70 anos, né? A qual o povo de Deus enfrentou por desobediência. E a Bíblia vai dizer, ó, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. E voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum, Baná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Patrós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Eu não vou prosseguir lendo aqui, porque está falando uma lista dos que voltaram, dos que subiram do cativeiro. Você pode pegar sua Bíblia, você pode continuar depois, para a gente ganhar tempo. Aqui vai falar no capítulo 2 toda essa lista desse povo todo, né? Do povo, determinado povo, né? De que linhagem que era, tem a quantidade exata daqueles que estavam voltando, aqueles que restaram. E a palavra de Deus vai dizer no 2, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 59, vai dizer: também estes subiram até Tel-Melá, Tel-Rasa, Querube, Adã, Imer, porém não puderam provar que suas famílias e sua linhagem eram de Israel. Ou seja, eles não tinham como provar que eles eram da linhagem do povo de Deus ali, de Israel, né? Do povo de Israel. Alguns, né? Essa tribo aqui. Esse povo aqui. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias e os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Ebaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, que foi contado do nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, ou seja, né, que vem toda a genealogia de que família que eu sou, né, de que tribo que eu sou, eu pertenço a que povo. Então não foi achado inscrito no livro ali, né? Então o que a Bíblia diz? Porém não o acharam, pelo que foram tidos como imundos para o sacerdócio. Então eles não podiam estar no sacerdócio porque foram tidos o quê? Como imundos. É sério isso, hein, gente? O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Olha isso, olha a quantidade de povo. 42.360. Então a palavra de Deus vai dizer aqui, ó, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Ou seja, estava sendo estabelecida ali toda a obra. Tudo estava sendo posicionado no seu devido lugar. E a palavra de Deus vai dizer, olha, os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. Tanto jumento, né, gente? Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a restaurarem no seu lugar, né? Bom dia, Marisa, Pai, Senhor Jesus. Nós estamos no capítulo 2, versículo 69. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 daricos, e em prata, 5.000 arráteis, e 100 vestes sacerdotais, ou seja, o próprio Deus provendo aquilo que a obra dele estava ali, né, sendo restaurada, levantada, o próprio Deus movendo o coração do povo para que eles entregassem. Bom dia, Darlene, Pai, Senhor Jesus. Então a palavra de Deus, ela diz, né,
Quando Deus move o coração do rei Ciro, ele conquista, né? Ele fala, Deus me entregou todos os reinos da terra. E assim como Deus me entregou todos os reinos da terra, me encarregou de reedificar, restaurar o templo do Senhor, a casa do Senhor. Então ele liberta esse povo para ir, libera eles para ir. Ele libera eles e entrega ali a ordem para que seja reconstruído o templo. E com isso também vem tudo aquilo que era necessário. O ouro, a prata, as ofertas, tudo para que esse templo, essa obra de Deus fosse levantada naquele templo, né? Fosse reconstruída. Porque eles eram um povo de Deus. Então eles não ficavam no meio de qualquer povo. Eles não podiam ficar como se fosse qualquer um. Eles precisavam de estar reunidos entre si, meu Deus. Jesus. Eles precisavam de estar reunidos entre si. O povo de Deus, a verdadeira noiva, ela se conhece pelo cheiro do perfume suave de Cristo. A verdadeira noiva de Jesus, ela não é confundida. Ela pode estar dentro de um templo de pedra, mas daqui a pouco você vai ver a verdadeira noiva de Cristo sendo revelada. Não pense você que igreja é o templo que você vai. Igreja é você. Igreja sou eu. E a noiva de Cristo agora, nesse tempo agora, assim me diz o Senhor, está na hora de a igreja do Senhor ser levantada, resplandecer e fazer a diferença na terra. A igreja de Deus, o povo de Deus, ele tem o cheiro diferente. Ele tem o falar diferente. Ele tem o andar diferente. Ele caminha diferente. Ele não fala as mesmas coisas que os outros falam. Eu não estou dizendo se você é evangélico. Eu estou falando igreja. Que ele manturia sobre nós. Eu não estou falando se você está na igreja evangélica, eu estou dizendo se você serve o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, se você lançou fora a idolatria, se você abandonou as coisas que o Senhor abomina, se você tem feito isso, Deus tem te chamado igreja santa, noiva do Senhor, lavada e remida no sangue de Jesus, e a palavra de Deus diz que a igreja de Deus, ela vence. A igreja de Deus está chegando a hora. Eu falo para você sem medo de errar. Quem está acompanhando o café desde o ano passado, você pode testificar aqui. Eu tenho falado o quê? As coisas vão se intensificar muito. E eu falo por meio do Espírito Santo e pela autoridade do Espírito Santo que me foi conferida para a pregação do Evangelho, de chegar e falar com você. As coisas vão apertar, as coisas vão intensificar, mas o Senhor Jesus está no comando, está no controle dessa batalha. Você vai ver coisas daqui para frente que você vai esfregar os olhos e vai falar, Deus, está acontecendo isso? Está. Mas não veja como situação difícil, veja como oportunidade de crescimento, porque a verdadeira noiva de Cristo vai ser revelada agora para frente. Se você é Débora, mulheres, se vocês são Débora, se vocês são noiva do Senhor, se posicione em ordem de batalha, porque nós estamos no tempo em que a igreja de Deus, ela vai estar unida. A igreja de Deus, ela é diferente, ela caminha diferente, ela caminha na contramão. Tá todo mundo dizendo que aprova. A igreja está no meio falando, não, isso não está na palavra. Não precisa disso. O mover do Espírito Santo é pelo Espírito Santo. É sob o comando e a ordem do Espírito Santo. Não espere multidões falando aquilo que o Senhor Jesus está falando. Aí se você falar, a voz de Deus está na maioria, nem sempre. Porque quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário, fugiram todos. Ele canto que na suriala bandarabachai. Ele maná subricanta remanácia. Quantos que permaneceram? Quantos que permaneceram após Jesus ser ressuscitado? Após ele ressurreto, quantos que permaneceram? Conta, faz a contagem. Se você pega o livro de Atos, você vai ver que permaneceram um grande número, mas muitos que permaneceram em Jerusalém, crendo, clamando, eles foram desistindo. Mas tinha 120 ali, gente, 120 é um número muito pequeno diante de uma ressurreição. Mas o Senhor, ele não conta com números. Ah, Rose, como assim você está falando? Eu estou falando da Bíblia, eu estou pregando a palavra. Entrai pela porta estreita.
Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. A palavra de Deus ainda nos diz, poucos são os números do que serão salvos. Isso é Bíblia. Por que pouco em vista da multidão que é? A igreja de Deus, ela não se corrompe. A igreja de Deus, ela passa ilesa, porque ela é santa. Porque o Espírito Santo de Deus cumpre a obra de santificação. Mediante a igreja de Deus, quando se separa em santidade, tudo que ela vê no mundo, ela fala, eu vou me santificar. Santidade é com você, é comigo. Santificação é a obra que vem por meio do Espírito Santo. Já vieram me criticar, por quê? Porque eu uso batom, porque eu uso brinco. E falaram comigo, porque você tem que fazer isso, fazer aquilo. Falei, Deus não falou isso comigo, eu tenho que fazer o que Deus está mandando. Não olha para o meu externo, olha para o que sai da minha boca. Se você provar e ver acontecer qualquer coisa na sua vida, você vai entender que o Espírito Santo usa quem quer. Ele fala do jeito que ele quer, ele trabalha do jeito que ele quer. A obra na minha vida ela é movida pelo Espírito Santo e na sua deveria ser também. O Espírito Santo, com todo o seu cuidado e carinho, nos leva a águas de descanso, a águas tranquilas. Rose, mas por que você está falando isso aqui? Porque eu não posso chegar aqui e colocar uma régua para você servir a Deus fora do que está na palavra. Eu não posso chegar para alguém e falar, olha, você tem que fazer isso se o Espírito Santo de Deus não falou. Ou você está falando da doutrina, eu não estou falando de doutrina. Quem prega doutrina é pastor. Quem prega doutrina é pastor. Eu estou contando um fato, porque a gente recebe tanto ataque e vem gente botar defeito em tudo que é canto. Eu falo, mas você ouviu a palavra? Você consegue ouvir a palavra que eu estou pregando? Você consegue extrair o que está saindo de dentro? Você consegue entender e testificar se é o Espírito Santo ou não? Enquanto isso, Deus está falando assim, se arruma. Enquanto isso, o Espírito Santo está falando, se adorna, se arruma. Canta lá, bassurieremanto e manácia. O Senhor um dia me tirou e falou assim, o que está acontecendo com você? Alamanda sobre comandai, você parece que morreu? Calamanda sai, e eu cheguei nesse ponto. Eu cheguei num ponto que eu fiquei, que eu não me cuidava não. Eu falava que servia o Senhor, mas eu não queria me cuidar em nada. E Deus falou assim, você desse jeito não está me glorificando. E eu não estou falando de vaidade, eu estou falando de limpeza, eu estou falando de cuidado, eu estou falando de cuidar do templo. A igreja de Deus, ela resplandece. Observa na palavra do livro de Esther. Você vê quanto tempo Esther, para se chegar diante do rei, ela passa 1 ano se perfumando, se adornando, se preparando, assim como nós estamos sendo preparados para estar diante da igreja de Cristo. Eu não vou pregar o que agrada ninguém, eu vou pregar o que está na palavra. O Senhor não me chamou para temer o homem, porque se fosse assim eu estava concordando com tudo. Eu não posso, porque eu digo que eu preciso e é direto. Eu preciso dobrar o meu joelho e eu preciso ouvir o Senhor falar. E eu falo, fala Deus, fala porque a tua palavra me sustenta. Fala Senhor, porque a tua palavra me alimenta. Fala Pai, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não posso chegar aqui e colocar qualquer régua na sua vida. Se eu chegar e colocar régua na sua vida, eu estou fechando a porta. Eu vou beber a água, vou babujar para que os outros não bebam. E Deus vai me chamar de quê? Fariseu. Andarachekelemanto. Ainda que a sua lavaxé. Andarabadácia. E a gente falava, nossa, você é uma benção, só falta tirar isso e aquilo. Eu falei, irmã, quem trabalha na minha vida é o Espírito Santo. E se Deus tiver que tirar, ele vai tirar. E o dia que eu tentei fazer isso, deu tudo errado. Foi o lugar que eu fui mais julgada, mais criticada, no meio do povo que eu achava que eu orava tanto. Eu falei, Deus, o que é isso? O Senhor falou, eu estou trazendo você para dentro, para você conhecer que aparência não é nada. Estou trazendo você para dentro, para você entender. Ela manda subir. As coisas têm que ser feitas com ordem e decência. Eu não estou falando que você vai escambar, você vai usar tudo que você quiser, você vai sair tratando o Senhor como se ele fosse qualquer um. Eu só estou dizendo que o reino de Deus, ele é firmado na vontade dele, que é justiça. Um reino de justiça, um reino de juízo, um reino eterno, que nada pode abalar. É o reino de Deus. E quando nós vemos a palavra, vai dizer os sacerdotes, os levitas e alguns do povo
tanto homens, tanto cantores, como os porteiros e os servidores do templo habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Todo Israel. Eu duvido se você não vai sentir a presença de Deus através dessa palavra hoje. Porque o Senhor me impactou de tal maneira, e eu falei, Deus, eu não quero economizar nada. Da minha vida para frente desse ano não tem nada, Senhor. Ela está toda entregue. Todas as áreas da minha vida, todo o comando está sob o Senhor. O que o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. O que o Senhor quiser levantar, tu levanta. O que o Senhor quiser derrubar, tu derruba. Mas está no controle do Senhor. Porque muitas vezes a gente só quer ouvir sim. E às vezes o Senhor vai falar assim, olha, eu estou falando um não para você. Mas esse não vai te levantar e te posicionar lá na frente. Ele levantou, shai que nebria sai. Eu falei com o Senhor, um pedido que eu fiz no final de ano. Eu falei, Senhor, me dê almas. E como eu vou ganhar almas sendo imparcial? Como eu vou ganhar almas com 2 pesos, 2 medidas? Como eu vou ganhar almas se eu trato o rico de um jeito e no meio do pobre eu sou de outro? Como eu vou ganhar alma se eu vou fazer acepção de pessoa? Como eu vou ganhar alma se chega alguém, né? E ele pede oração e Deus fala, corrige dentro da palavra. E eu falar, eu não vou corrigir porque eu vou desagradar. Eu vou desagradar o Senhor. A falta de correção também entristece o Espírito Santo. E por causa disso, esse povo foi 70 anos para o cativeiro. A nossa vida está pautada na mão do Senhor. Já tem coisa errada demais acontecendo. Nós não precisamos ser aquele que vai acrescentar. Porque a palavra de Deus diz, é inevitável que venham os escândalos. Mas ai de quem por meio vier os escândalos. Ai de quem por meio vier. Agora para frente você decide. Ou eu sirvo ao Senhor, ou eu sirvo a homens. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo, ou eu estou comprometido com homens. Porque se você estiver servindo a Deus, pode fazer uma lista que você vai agradar turcos, vai desagradar turcos e troianos. Não vão engolir aquilo que você prega. Sabe por quê? Porque vai pinicar os ouvidos. Essa semana eu vi, demônio se manifestou em alguém. E eu não suporto você me provoca. Eu falei, a ideia é essa. A ideia é essa, é que você realmente não me suporte. Eu não suporto você, eu não aguento você, você contar direto comigo. Falei, mas então a gente tá muito bem, porque eu não tô aqui para agradar você. Vocês têm noção do que é isso? O demônio manifestou assim, frente a frente, menos de 1 metro. Eu não gosto de você. Eu detesto você. Falei, glória a Deus. E eu entrei no mistério falando com o Senhor e Deus me tomou ali mesmo. Satanás não tinha para onde correr, para onde fugir, o que fazer. E eu tô dando glória até hoje falar, Jesus, tu és fiel. Deus, tu és maravilhoso. Senhor, tu és fiel. Porque às vezes tem pessoas que eu gosto, né? Vocês estão aqui com a igreja. Tem pessoas que eu gosto, que eu quero me aproximar. A pessoa despreza tanto que eu falo, Jesus, o que é isso? O Senhor fala, a palavra que você prega. Eu tô falando, isso aqui é um desabafo. Tem pessoas que eu gosto, pessoas que às vezes dá vontade de conviver, eu gosto, pessoas que estão na presença. E a pessoa olha de cima, assim, toda vez, Jesus, o que é isso? O Senhor fala, a palavra que você prega, é o jeito que você é, você não vai caber em toda a mesa, você não vai caber em todo lugar. Pense como que o inimigo levanta a gente com rejeição. Enquanto isso, nós vamos fazendo o quê? Vamos vivendo aquilo que está aqui, ó. A gente não consegue viver quase nada do que está aqui. E a gente ainda vai errar sabendo? E a Bíblia diz, vamos entrando no 3, aqui no capítulo 3. Em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar. Vocês vão ver agora o que acontece quando esses homens levantam o altar. Quando o altar levanta, gente, ó, o negócio que é sério. Edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. A Bíblia vem dizendo aqui, Moisés era o quê? Homem de Deus. Acho que se eu correr um pouquinho, dá para chegar no 4. E a palavra vai dizer, firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos e de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor. O altar foi firmado. O altar foi preparado. E ali o que ofereceram? Holocaustos ao Senhor. De manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. E ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e o sacrifício das festas da lua nova
e de todas as festas fixas do Senhor, como também dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Ou seja, ninguém precisava pedir nada, porque o próprio Espírito Santo movia o coração desse povo na reconstrução também a ofertar voluntariamente. Vocês conseguem entender o que é o Espírito Santo mover o coração de alguém e ir em direção à obra de Deus e fazer aquilo que o Senhor quer que faça? Gente, isso é muito grande. E a palavra de Deus fala, olha, desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos do Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Colocou o altar no lugar, né, que é o primeiro que você põe aqui, o altar. É dentro. Primeiro você levanta o altar ao Senhor, né? Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros, meu Deus, e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado a Ciro, rei da Pérsia. Geralmente eu não gosto de correr com a palavra, eu gosto que a gente vai saboreando, mas chega aqui na frente você vai entender por que eu estou me apressando mais um pouco. Aqui foi firmado o altar. O altar ficou pronto. Eles já começaram a ofertar, a oferecer o sacrifício diante de Deus, como estava dito ali na lei de Moisés. E ali eles pagaram os pedreiros, eles deram dinheiro para que fossem trazidas o quê? As madeiras. E ali ia começar o quê? Os alicerces ser fundados, né? Meu Deus. Como Deus tem falado comigo aqui. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e outros de seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para os superintenderem. Então apresentaram Jesua e seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, sendo as determinações de Davi, rei de Israel. Vocês conseguem entender a grandiosidade disso? Essa obra foi 200 anos antes de Ciro. Isaías profetiza. Quem era Ciro? Esse rei, ele decreta, ele ordena e ele dá ordem para ser reconstruído o templo do Senhor. Deus move o coração do chefe de família, Deus move o sacerdote, Deus move tudo. A obra de Deus não precisa de inventar nada. O Senhor é que faz. Quem convence o coração é só o Espírito Santo. Os de Deus, eles sabem onde está. Deus sabe com quem ele pode contar. Ele sabe com quem ele pode contar. Ele sabe quem não vai soltar. Ele sabe quem vai estar ali. Ele sabe quem vai fazer. Ele moveu o coração do povo para que essas coisas acontecessem. E a palavra de Deus diz, olha, cantavam, meu Deus, olha, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Olha Davi ainda ecoando, ó, o que ele fez diante de Deus. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. E com essas palavras, as palavras que eles cantavam, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvado ao Senhor por se terem lançado os alicerces da tua casa. O povo estava comemorando, adorando, porque os alicerces da casa de Deus, eles foram firmados. E ali, porém, muitos dos sacerdotes levitas e cabeças das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Eles tinham visto, os idosos de mais idade, eles tinham visto o primeiro templo. Então eles vê ser levantado ali os alicerces para o segundo, ou seja, eles tinham presenciado toda a glória do primeiro templo. Eles tinham visto tudo que tinha sido feito, o cuidado do rei com aquele templo que foi levantado ao Senhor. Como Deus usou de benevolência com o rei, como o Senhor falou, os direcionamentos, como Deus se apresentou.
a coluna, a fumaça, o poder que entrou ali quando o primeiro templo foi levantado. Então os idosos eles começaram a chorar, porque eles viram que está sendo restaurado. A glória, né, desta segunda casa será o quê? Maior que a primeira. E eles começaram aqui a chorar em voz alta, em alta voz, quando a sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com um grito de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro. Gente, tá difícil aqui. De maneira que não podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam muito longe, que eu fui justificada. Eu grito mesmo. Eu sei de onde o Senhor me arrancou. Eu sei, o Senhor me tirou do suicídio, tirou da depressão, arrancou do inferno, praticamente. Eu dou glória mesmo, porque eu quero, não para chamar atenção. Porque a palavra de Deus diz, gritos vazios Deus não ouvirá. Eu grito mesmo, eu dou glória mesmo, eu louvo ao Senhor mesmo. Se a gente for ver isso aqui, a gente fica com vergonha, porque a gente nem sabe adorar. E a palavra de Deus, ela diz, olha, vamos para o 4, né? Que era onde eu queria chegar. Meu Deus, os alicerces foram colocados, o altar estava no lugar, os sacrifícios já estavam sendo oferecidos, verdade, Nelimar Forte? Já estava ali, né, sendo oferecido o sacrifício. O que acontece? Quando a obra de Deus, ela tá ali, ganhando consistência, ganhando força, o que acontece? Quem já sabe? O que acontece, gente? Aí no capítulo 4 do livro de Esdras, vai dizer assim, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor Deus de Israel, ouvindo os adversários, o que o adversário espera? Ele fica esperando, ele fica vigiando o que está acontecendo. Ele fica observando, ele fica sondando o que está acontecendo. Ouvindo, porque eles realmente estavam adorando, eles estavam em júbilo. Mas eu não vou contar esse milagre, porque senão, não sei o quê. Conta o milagre. Quem se responsabiliza pelo adversário é o Senhor. Mas eu não vou falar, porque senão vai se levantar. Vai se levantar de qualquer jeito, meu irmão. Vai ter adversário de qualquer jeito. Você fazendo ou não fazendo, ele vai estar lá. Então faça, né? E aí a Bíblia diz, e chegaram-se a Zorobabel e os cabeças das famílias lhe disseram, deixai-nos edificar convosco. Primeiro ele tenta se misturar no meio como se fosse do povo de Deus. Deixa-nos edificar convosco, mas na verdade não é. Deus sabe quem são os dele, né? Porque como vós buscaremos o vosso Deus, a mentira aí, né? Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes de família lhe responderam, nada tendes conosco na edificação à casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Ou seja, vocês não têm parte nisso. Nós vamos fazer sozinhos, vocês não vão estar no nosso meio. Você tem coragem de falar a verdade? Na cara, na face, assim? Você tem coragem de desagradar alguém para agradar o Senhor? Irmã, eu vou na sua casa lá, tal hora. Não vem não, irmã. Não vem não. Se Deus falar que não vem, eu vou falar. Não vem não. Rô, você tá em casa, posso ir na sua casa? Até eu aprender isso, eu desagradei muito o Espírito Santo de Deus. Rosa, eu posso ir aí, tal dia, tal hora? Eu falei, não, minha irmã, não pode não. Eu preciso que... Teve um dia que teve uma pessoa que Deus falou assim, olha, vai chegar alguém para você orar e você não ora, porque Satanás está preparando um laço contra a tua vida e essa pessoa está envolvida com isso e Satanás está preparando um laço. E eu não estou falando que eu sou exemplo aqui, não. Eu estou falando que eu sofri demais até aprender a falar não. O não mesmo, minhas crianças até falam. Se as amigas dela pedem alguma coisa, se eu falar assim, não vai... Aí elas falam, não, vão lá pedir de novo. Elas falam, nem vai, porque o não da minha mãe é redondo. Se ela falou não uma vez, ela não muda a palavra dela. Você pode chorar, que ela não muda. E é verdade. Enquanto eu não aprendi isso, eu só tomava, apanhava, mas demais da conta. E nesse dia Deus falou comigo. E eu voltando em um determinado lugar, me aparece essa pessoa. Tem muitos anos isso. E ela falou assim, Rosa, eu queria que você orasse por mim. Falei, olha aí, mas já. Falei, olha, eu não vou poder orar por você, não. Por quê? Eu falei, porque o Senhor não me autorizou a orar por você.
o Senhor já havia me avisado que você viria. E eu não vou fazer isso, porque se eu for orar por você, eu vou pôr a mão na sua cabeça, eu vou sozinho. Eu não vou ter a cooperação do Senhor. Pense numa mulher nervosa. Pense numa briga que ela ficou no meio da rua. Você tá me negando uma oração? Eu falei, não, eu não. Mas você tá negando a sua vida pro Senhor. E o Senhor, ele pode fazer tudo na sua vida. Se você entregar a sua vida pro Senhor Jesus, ele pode mudar tudo. Mas aí o Senhor me revelou. O Senhor falou isso, isso e isso. Eu falei, eu não posso colocar a mão nisso. Eu não posso entrar em concordância com você com isso. E o Senhor já havia me alertado, tinha quase um mês que o Senhor me falou. Então, como que você vai saber disso? Relacionamento com o Senhor todo dia. Você que é casado aí sabe, relacionamento dá trabalho? Tem que gastar tempo? Sim. Relacionamento com Deus, a gente tem que ter. E quase depois, gente, ó, ia ser uma fria, sem noção que eu ia entrar. E aqui ele fala, ó, no versículo 3. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhe responderam. Nada tendes o quê? Conosco, ou seja, um não bem redondo. Não. Ah, mas por quê? Ah, fulano, não, porque... Não, aí você vai inventar desculpas, você vai ficar ali passando a mão. E o Espírito Santo tá olhando lá, você passando a mão. Não é não. Olha, você pode? Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna, diz a palavra. Sim, sim, não, não. E a palavra de Deus vai dizer, olha, então as gentes da terra se desanimaram, o povo de Judá inquietando no edificar. Já que eu não consigo misturar no meio, eu vou tentar desanimar eles, né? Eu vou tentar desanimar, eu vou tentar tirar do coração deles, né? Que isso aí tá certo. E a palavra fala, alugaram contra eles, pagaram mentirosos para poder falar. Olha isso, gente. Eles alugaram conselheiros para frustrarem o seu plano. Infiltrou no meio para ficar ali. E eles eram o quê? Pagos. Eles subornaram alguém para parar a construção do templo. Misericórdia. O inimigo fica onde? Fica ao derredor, vigiando, procurando. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia, ou seja, desde a época de Ciro até o rei Dario, eles pagaram gente e eles ficaram no meio tentando fazer uma baderna para o povo não continuar reconstruindo o templo. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação. Se você já passou por isso, bem-vindo à selva. Uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bisalão, Mitredate, Tebel e os outros de seus companheiros lhe escreveram a carta, estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante Sinzai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, o comandante, Sinzai, o escrivão. Os outros seus companheiros, Dinaitas, Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsaquistas, Arquevistas, Babilônios, Sussanquitas, Deavitas e Elamitas, e aos outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do rio Eufrates. Eis o teor da carta. Eles escreveram uma carta de acusação. Muitos cometem erros em oculto e depois pedem oração. É desse jeito aí. Aí vai lá a gente lá. Aí aqui diz, ó, teus servos, agora vem a carta. Eles não conseguiram durante anos. Aí eles escreveram a carta de acusação. Tipo, agora vamos partir para a mão mesmo, para destruir isso aí. Teus servos, homens daquém do Eufrates, em tal tempo, seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti e vieram a nós, eles estão reedificando aquela cidade, reedificando aquela rebelde e malvada cidade. Eu não sei se já aconteceu com você de receber acusação, mas o Espírito Santo de Deus me mandou contar um aqui que eu não queria mesmo. Essa eu não queria falar, mas eu vou falar. Teve um dia que eu fui num lugar fazer uma visita. E na roça mesmo, fui fazer a visita. Fui eu e foi mais uma irmã comigo. E essa pessoa a qual a gente foi fazer a visita, né, tinha um espírito de prostituição na vida dela, né, e ali, na visita, né, a gente fez a oração, né, Deus trabalhou de maneira tremenda, e o Espírito Santo de Deus, né, usou ali a minha vida pela infinita misericórdia, e Deus começou a falar em profecia com ela. Deus começou a revelar o segredo do coração dela, voto que ela tinha feito com o Senhor, coisas que ela tinha falado com o Senhor, que só ela e Deus sabia. Ela tinha votado algo ao Senhor. Ela chorou muito, ela testificou tudo, que era tudo Deus e tudo, e ela estava ali falando que ia se posicionar, inclusive ela estava na igreja, que ia se posicionar da forma que Deus estava falando e tudo. Beleza, até aí tudo bem, né? A gente já tem esse costume, Deus, né, quer falar através da gente, né? Ele tem livre acesso para falar o que ele quiser na minha vida. Eu não quero ser impedimento. Beleza, voltamos para casa.
falei assim, parece que vai acontecer alguma coisa. Eu senti no ar, né? E você sente sim, quando o inimigo tá tramando, você sente. E ali, passou um dia, dois, o Senhor falou assim, ela, né, falando que não tinha roupa, não tinha saia, e a dita igreja que ela ia, na época da Assembleia de Deus, e Deus falou assim, pega uma saia, aquela saia sua. Eu falei, aquela, Senhor, eu não vou falar com você aqui, ai, foi fácil, eu amo doar as coisas, mas Deus foi justo numa saia preta minha, longa, que era raro que eu, né, eu tenho uma saia daquela, e falou assim, dou aquela saia. Eu falei, Jesus, aquela saia foi consagrada no monte, esse negócio não vai dar certo não. Peguei a saia, mas Deus falou comigo, eu não hesitei. Falei, o Senhor, quando Ele tira, Ele entrega algo melhor. Entreguei a saia. Eu entreguei a saia e o demônio manifestou nela mesmo. Aí que entrou mesmo, e aí ela pegou, me acusou. Na época, de ter ido na casa dela e de ter acusado tudo que Deus falou com ela, tudo que o Senhor falou e que ela testificou e tinha testemunha, marido, tinha mais pessoas. Ela falou que eu fui lá para pressionar e falar que eu estava condenando o jeito que ela estava vivendo. Só que como não saiu da minha boca, saiu da boca de Jeová, e aí eu fui chamada e aconteceu isso, e eu não me defendo. Quem me conhece, convive comigo há anos, sabe que eu não me defendo. Você pode levantar a calúnia que for, a crítica que for, eu vou olhar para você assim e vou ficar calada. Eu não me defendo. Eu não dou uma palavra. E, Rose, eu quero que você se explique. Eu falei, mas eu não tenho nada para explicar. Eu não tenho nada para explicar, minha palavra é uma só, eu ando baseado na palavra de Deus. Você não vai se defender? Eu falei, de jeito nenhum. Passado um tempo, né? Satanás se revelou mesmo, e de várias maneiras. E o Senhor me justificou de uma maneira tremenda. Hoje essa pessoa até enviou convite para mim na rede social. E eu falei, Jesus, uma vez é suficiente, não precisa ter a segunda para cair, não. Você perdoa? Libera. Perdoei, liberei e tudo. Só que tem pessoas que, enquanto eles não estiverem libertos, eles não vão poder sentar na sua mesa de novo. E não era pessoa de convivência minha, não. Tem pessoa que, enquanto ele não estiver liberto, se você não vigiar, ele vai trazer problema, ele vai ser peso e você vai passar por situações difíceis. Então, a gente precisa ter discernimento disso. E aqui, quando fala, eles pagaram esse povo para poder ficar o quê? Tentando parar a reconstrução do templo. E a Bíblia vai dizer, olha, gente, agora pois somos... Não, vamos no 13. Saiba ainda que o rei, que aquela cidade se reedificar os muros e restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos, os pedágios, e assim causarão o quê? Prejuízos ao rei. Agora, pois, nós somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele. Por isso mandamos dar-lhe aviso, ou seja, toda acusação mentirosa, tudo aquilo que vem, não, eu quero acusar, mas eu quero mostrar que eu tô preocupado. É igual aquela fofoca que fala assim, não, eu tô te contando só pra orar. Eu detesto esse troço. Eu tô te contando aqui, mamãe, é pra você orar. Não, não é pra orar, não, é porque você queria fazer fofoca mesmo, entendeu? Ah, eu quero te contar aqui, mas só pra nós orar. Se pra orar, é só botar o joelho no chão e orar, ué. Eu preciso contar aqui, entendeu? É motivo pra fazer fofoca. E eles chegaram o quê? Ah, eu vou falar, rei, porque a gente não quer ver o mal do rei. Eles não vão pagar impostos, esse povo é rebelde. Eles pegaram a rebeldia do povo que havia acontecido lá atrás. E eles usaram isso contra o povo mesmo. É o quê? Quem estava no meio deles? O espírito de acusação. O verdadeiro Satanás, o verdadeiro demônio. E aqui, ó, a Bíblia diz, ó, a fim de que se busque no livro das crônicas que de seus pais, e nele se achará, e o rei saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões de tempos antigos, pelo que foi cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar, os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá posse das terras deste lado do Eufrates. Todas as vezes que você estiver construindo algo, o inimigo vai tentar levantar acusação contra você na sua mente. Que seja do lado de fora, do lado de dentro, ele usa mesmo, ele usa a situação para lembrar você o que você era. Todas as vezes que uma grande obra estiver sendo levantada, o Senhor Jesus estiver construindo algo em você, fica atento, porque o adversário vai querer acusar você. Ele vai lançar acusações sobre você. Tá vendo? Mas você fez isso, isso e isso. Mas você não tem que olhar isso, você tem que olhar o hoje. Se o seu conserto com Deus foi verdadeiro, se você se voltou de todo o coração para o Senhor, ele vai lembrar você do seu passado. Sabe o que você fala? Lembra ele do futuro dele, que é no lago de fogo aqui, ó, debaixo dos nossos pés.
Toda vez que algo está sendo levantado, reconstruído, vocês viram o altar sendo firmado, os alicerces do templo sendo colocados. Quando aconteceu isso, por meio do Espírito Santo, Deus levando o povo, cooperando, o adversário se levanta para acusar de coisa que já tinha passado. Eles já tinham sido, ali, ido para o cativeiro, eles já tinham pago aquela dívida ali. Todas as vezes que Deus começa a mover, ele começa, não, mas você deu errado lá atrás. Você fez assim, os seus pais fizeram assim, por que você vai conseguir? Você fez isso, você fez aquilo. E o Senhor fala, olha, a obra que eu estou edificando na tua vida é tão grande que adversário nenhum vai conseguir ter força para parar. Eles subornaram, eles pagaram, eles vigiaram, eles fizeram de tudo. Mas eles só se esqueceram de um detalhe. Quem estava à frente da obra é o Senhor dos Exércitos. E Deus por um minuto até permite, parece que ele deixa, né? Deixa acusar, deixa falar, deixa falar. Ele para, ele fica assim, deixa falar, deixa falar. Deixa bater, vai, deixa condenar, vai lá, deixa falar de você, pode falar. Aí o Senhor fala, você só não esquece que eu estou na sua frente. Você só não esquece que eu estou na sua frente e a obra que está sendo construída em ti sou eu que estou fazendo. Eu estou edificando, eu estou restaurando, fundando os alicerces e colocando o altar no lugar. O sacrifício está sendo oferecido, então descansa. Se o altar está ali no lugar, se os alicerces foram firmados, descansa, porque o adversário vai acusar, mas o Senhor Jesus, ele está no comando dessa obra. Não há condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você decidiu viver com Ele, é nova criatura. E o inferno inteiro, ele tem que se dobrar de joelhos diante da vontade de Deus. Para de pensar que Deus ele ganha nos 45 minutos do segundo tempo. Para de pensar isso. Ah, agora é para Deus, né? Já tentei de tudo, agora é só Deus. Mas Deus ele é o primeiro a ser convidado para a história. Se for um exame, se for qualquer coisa, Deus ele é o primeiro. Cai por terra em nome de Jesus, né, irmão? É o acusador, é o lugar dele, é esse mesmo. Então creia, a obra que o Senhor começou, ele vai completar na sua vida com graça. Você vai regozijar, cantar diante do Senhor. Você vai ver e falar, meu Deus, o Senhor está fazendo. Ele pensa que tem vitória, ele fala, não, vou parar ele. Aí Deus fala, não, eu só estou mostrando para você que você pode tentar pagar, subornar, inventar mentira, calúnia, que você não para. Porque a obra que eu comecei, Renato Tati sempre fala isso, Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. É ele que continua. O Senhor continua, né? Gente, a Tati, eu evangelizei a Tati 12 anos, a Tati está na live aí. E o Senhor concluiu uma obra maravilhosa. Eu falava, Jesus, que menino indeciso, Senhor. Deus falar, continua. É separada, é escolhida. Fala, Senhor Jesus, meu menino está tudo grande. E tá lá a menina lá. Olha o que Deus fez. Deus tem trabalhado, é uma obra. E o adversário, ele não impede, não. Obra de Deus, ele não impede. Se você quer desejar uma coisa hoje que vai agradar o coração de Deus, deseja a alma. Deseja estar o quê? No centro da vontade de Deus. Ela tá rindo aí. Mas foi 12 anos, não foi, tá? 12, né? Aí você me vê perto dela e fala, não, a Tati é minha amiga, ó, muitos anos. O Senhor que me trouxe ela pra minha vida. A Tati é minha irmã branquinha. Eu falo que é arroz com feijão. É arroz com feijão. É minha irmã. É mais que amiga. É minha irmã. Minha irmã é de confiança. É pessoa que Deus levantou. É pessoa que ora pela minha vida. É uma das intercessoras. Entendeu? Eu louvo a Deus que tem umas mulheres de fé mesmo que oram pela minha vida, porque, pelo amor de Deus, pensa numa pessoa que precisa de oração, né? Paciência. Não, Tati, não é paciência, não, é o Espírito Santo de Deus mesmo. Vamos orar, gente? Vamos orar, que já deu 8 horas da manhã aqui. Deus, ele é fiel na sua vida, creia. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Senhor, eu creio na obra do Senhor na minha vida. Eu creio. Hoje a frase você coloca no seu coração. Deus vai completar essa obra que ele começou. Coloca no seu coração. Essa obra foi começada pela mão do Senhor. E ele vai continuar. O adversário vai sair envergonhado pela misericórdia do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero clamar ao Senhor, Deus, nesta manhã. Deus, pela vida, Senhor, Pai, dos teus filhos. Pela vida, Senhor, de cada um que está aqui na live.
Quero pedir que o Senhor, Deus, venha trazer, Senhor, sobre eles a graça do Senhor, o poder do Senhor, que essa palavra, o Senhor, venha abrir o coração. Deus, o Senhor abre mesmo, Pai. Não deixa, Senhor, a gente ter descanso, nem para comer, nem para dormir, sem meditar nessa palavra. Traz no nosso coração a certeza que a gente vai conseguir vencer. Essa certeza precisa, Senhor, estar queimando no nosso coração nos dias difíceis. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, coloca sobre a vida dos teus filhos, Senhor, a unção que despedaça todo jugo. Porque a tua palavra diz, o jugo será despedaçado por causa da unção que paira sobre o povo de Deus. E não tem acusação, não tem jugo, não tem nada que fica diante da tua vontade, da tua obra e da tua permissão. Pai, eu quero te pedir pelo café. Coloca as tuas mãos, Senhor. Movimenta, Senhor, do teu jeito com o Café com Palavra. Nós não estamos aqui, Senhor, para ser notado, para ganhar visualização, nada disso. Sopra, Senhor, o evangelho através, Senhor, do café e das demais pessoas que ministram a palavra. Sopra, Senhor, no coração daquele que está necessitado, caído, abatido, humilhado, que está com o coração, Pai, ali no meio de acusação. Sopra lá, Pai, e visita no nome do Senhor Jesus. Peço, Senhor, pela vida dos meus 3 filhos, Pai. Gabriel, naquela cidade, que o Senhor venha trazer, Senhor, direcionamento, que o Senhor venha honrar, que o Senhor venha cuidar, Senhor, do coraçãozinho dele. Cuida, continua guardando, continua abençoando, continua movendo, para que o coração dele seja atado à tua presença. Eu te peço, Senhor, pela vida da Sabrina, da Laisa, que o Senhor venha guardar elas no nome de Jesus. Peço também, Senhor, por toda a minha casa. Cuida, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Não me deixa ser um peso, não me deixa ser um tropeço na tua obra. Não me deixa falar aquilo que não vem do Senhor. Porque no dia que eu pensar, Pai, que eu sei alguma coisa, eu peço, Deus, que o Senhor me tira daqui. Porque isso não é aquilo que está no teu coração. Que o Senhor venha me ensinar, me capacitar e que eu não venha ser peso para ninguém, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus, nós estamos encerrando 2 lives extensas. Ontem foi bem extensa a live, né? Ontem eu estava olhando e falei, Jesus, falei quase 50 minutos. Mas esse tema aí não tem como não, né? Esse tema aí, meu coração tá borbulhando. Nós vamos estudar todo esse livro aí de Esdras, né? E interessante que depois o Senhor ele já me deu o próximo livro que a gente vai estudar aí depois desse, né? Porque nós viemos ali no livro de Êxodo até certa altura em que Deus permitiu, né? E você vai perceber que tudo vai se encaixando. Que o que você está vendo aqui no livro de Esdras, as leis que Moisés ele trouxe, elas estão ali. O povo está retomando. Então, assim, não tem como chegar aqui, eu tô indo só para ir. Não, vou fazer nada de qualquer jeito, não. Ó, eu agradeço você que esteve aqui, né? Hoje é sexta. Que Deus te dê um final de semana abençoadíssimo na presença do Pai. Que você venha desfrutar da vontade de Deus. Darlene, nossa, eu gosto de estar aqui na live. Darlene é bênção. Tá quase no dia, Darlene, do nosso café. Tá esperando o tempo melhorar. Ano passado, né? Não deu pra gente fazer o último. Choveu bastante, graças a Deus. Em nome de Jesus, o Senhor tá preparando aí. Deus já colocou no meu coração. Mês que vem, o nosso Café com Palavra faz 2 aninhos, graças a Deus, né? Tanto o presencial quanto o nosso café online, que começou depois, né? Então engloba tudo. Café dia 17 faz 2 anos, né? E se assim o Senhor permitir, nós teremos uma live à noite. Eu ainda não sei como vai ser, né? O Senhor tá me direcionando. Porque não sei se vai ser a data, ainda não olhei, né? Mas, né, tô programando aí uma live, né? Deus colocou isso no meu coração. E vai fazer 2 aninhos nosso Café com Palavra. É um bebê, né? 2 aninhos tá andando, né? Mas para glória de Deus, a dependência do Senhor, a gente não deixa, não. A gente não quer perder isso. Amém, Darlene? Muito obrigada pela misericórdia. E até segunda-feira, se assim o Senhor permitir, na segunda nós estaremos aqui, né? E o dia que você assim, não teve café, fica tranquilo. Deixa Deus trabalhar. Mas nós estaremos aqui sempre que possível, ó. Um beijo, bom fim de semana. Deus te guarde, proteja, te abençoe, no nome de Jesus.